Sejam bem-vindos. Nessa parte nós falaremos como obter valores de partida. Então já temos o nosso pedigree recodificado, tudo certinho aqui, e os nossos dados recodificados. Agora eu vou usar dois softwares, o MTDF e o Wombat. O Wombat é mais moderno e se a gente estivesse estimando componente de variâncias para tantas características igual a gente vai ter necessidade de utilizar, eu utilizaria ele, porque está mais atualizado e tem mais algoritmos de estimação de componente de variância, e para um número maior de características ele vai apresentar um resultado melhor. Como nesse caso a gente não vai estimar componente de variância, a gente vai usar os valores de literatura como valores reais, então poderia usar qualquer um dos dois sem ter problema. Então eu vou começar pelo MTDF, por quê? Porque embora ele seja mais trabalhoso, foi nele que eu aprendi e eu acho ele mais didático para quem está começando. Depois nós vamos para o Wombat, que ele é muito mais rápido. Se eu der um cartão de parâmetro consistente com pedigree e banco de dados, basta você dar 2 cliques nele que ele vai rodar. Se não vamos utilizar estimação de componente de variância, podemos usar o Google Scholar aqui, né, para buscar artigos científicos que estejam numa situação bem parecida com os animais que a gente está trabalhando, né? Então vamos colocar aqui, ó, parâmetros genéticos de codornas de corte. Então, estimativa de trajetória de crescimento? Não. Curva de crescimento de codorna de corte? Não. Herdabilidade, a característica de produção de postura? Tá? Não. Avaliação pelo método bayesiano da estimação de correlações genéticas e fenotípicas de peso em codornas de corte em várias idades. Está mais próximo do que a gente precisa. Então, se a gente quiser mais recente, obviamente a gente teria que pesquisar em inglês. Então vamos ver, ó. Vamos ver aqui no material e métodos que codornas que são essas, em que lugar, ó, Paraná. Então, codornas de corte. Talvez a gente encontre uma situação e uma genética mais parecida com o que a gente tem hoje, né? Então vamos buscar outros também. Mas aqui, ó, a gente já tem, ó, estimativas de correlação genética e fenotípica, genética acima da diagonal principal e fenotípica abaixo da diagonal principal. Com as correlações a gente poderia obter as covariâncias. Eu vou continuar procurando. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho já covariância genéticas codornas de corte. A sensibilidade, valor genético codorna de corte, em crescimento, modificações. Proteína. Tem alguns desses trabalhos que podem ter estimativa de componente de variância, mesmo não seja o objetivo deles, tá? Regressão aleatória não vai ser o caso. Utilização de normas de reação com variância residual heterogênea para estudo de valores genéticos, peso em função de níveis, não. Modelo de normas de reação, não. Estimativas de trajetória genética do crescimento de codorna de corte, utilizando, não. Estimativa dos valores genéticos de codornas europeias em função dos níveis de treonina, lisina. Tá. Esse provavelmente pode até ter o que a gente quer aí dentro, mas não é o objetivo. Avaliação genética e estudo do crescimento matriz de codorna de corte, utilizando modelo de regressão aleatória, não. Estimação da herdabilidade genética para pesos corporais de codorna de corte. Alguma coisa nesse vai ter. Se é uma tese, ok, eu vou continuar procurando para ver se eu acho um artigo. Heterogeneidade de variância residual em modelos de regressão aleatória também. Nossa, eu vou ter que colocar um menos. Menos regressão.
Parâmetros genéticos e fenotipos para peso corporal e características de carcaça. Não. Talvez tenha peso junto, mas... Estimação de componente de variância para codornas para características de produção e qualidade de ovo. Não. Pode ser de produção e a qualidade relacionadas ao ovo, mesmo que seja codorna de corte. Características quantitativas em matrizes de codornas de corte, através de análise de características. Talvez. Vamos ver aqui, ó, o texto completo. Então vamos descer. Vamos lá vamos ver as tabelas que a gente tem aqui. Não. Ó, tem pesos 21, pesos 28, não vai ter tudo que a gente precisa não. Componentes principais, tá. Não, também não vai nos atender não. Vou deixar aqui, deixa eu voltar. Divergência genética de codorna de corte para características de produção. Vamos ver o que se fala. Um grupo genético, olha, interessante. Mas não tem o que a gente está precisando ainda não. Talvez até ache alguma coisa da heredabilidade, mas não o que a gente precisa. Caracterização de trilinhagem de codorna de postura, não. Abordagem bayesiana e frequentíssima análise genética para caractere, crescimento e reprodução. Bom, um pouquinho da lore, nada a ver. Codorna de corte, estimação de componente de variância para características de produção e qualidade de ovos. Vamos ver se a gente acha coisa de peso também, mas eu acho que tanto a qualidade de ovos quanto a produção também está associada à palavra ovos. Então acho que a gente não vai achar nada que a gente quer não. Então, o que nós vamos fazer aqui de diferente? Bom, a gente poderia continuar procurando mais páginas, né? Porque tem sim artigos em português. Só que hoje em dia todo mundo está começando a publicar só em inglês, né? Então, Miticoeo, não vai ajudar muito não. Genetic Parameters, pode ser. For bore weight in Miticoeo. Ok, isso aqui deve... Mas por que eu, talvez em português, nesse caso, era uma boa busca? Porque a gente também não quer trabalhos muito distantes, né? Então, aqui ó. Isso é brasileiros, né? Vamos ver da onde que ele é. Material e métodos aqui, ó. Universidade Federal de Jequitinhonha e Vale do Mucuri, né? Diamantina. Ok. Mais frio, mas tá perto, né? Então, condições para questão ambiental. E a questão genética é bem parecido com os animais de lá. Tem origem bem parecida com os daqui. Então, acho que talvez seja uma opção. Ó, estimativas da heredabilidade na diagonal. Tá, era para estar aqui, ó. Heredabilidade. Correlação genética acima da diagonal principal. Então, tá aqui a correlação genética. E fenotípica abaixo da diagonal. Então, vamos ver só ter que recuperar essa heredabilidade que não está condizente com o título, né? Então, quando fala assim, ó, aqui ó, genéticas, correlações, aqui as fenotípicas
E aqui na diagonal principal era para estar a heredabilidade, segundo o que está escrito na tabela. Provavelmente o autor deve ter colocado em algum outro lugar. Aqui, ó, aqui temos heredabilidade. Deve ser a direta, isso é com D, né? Vamos ver se colocou uma legenda aqui. E é com M, geralmente utilizado para materno, o que não faz muito sentido para codornas, embora alguns poucos autores, aqui ó, heredabilidade direta com D e materna com M. Alguns muito poucos autores acreditam nessa possibilidade devido a o que vai no ovo, né? Num ovo maior, talvez teria mais nutrientes, então isso seria proporcionado pela mãe, então teria poderia ter um efeito genético materno pro peso ao nascimento, se fosse pensar dessa forma. Geralmente não é muito aceito pela maioria dos pesquisadores não, porque em bovinos tem o efeito materno, genético materno e ambiental materno, porque um ambiente que influencia uma vaca a produzir mais leite, ela vai desmamar melhor o filhote. Então, o peso de desmame do filhote ele depende da genética do bezerro que ele recebeu do pai e da mãe para crescimento, mas depende também do leite que ele recebeu da mãe, que vem da genética para leite da mãe, por exemplo, e outros fatores que podem fazer essa mãe ser uma mãe melhor, mais cuidadosa, né? Existe também fatores ambientais que podem, uma qualidade de pastagem, a época em que essa vaca pariu esse bezerro, dela ter condições para se alimentar adequadamente e conseguir nutrir bem esse bezerro. Então, o efeito de ambiente materno. Então, em codornas não é muito comum a gente ver alguém usar em aves, né? Porque os animais são criados, os ovos são incubados, então você não teria uma mãe é, gerando esse efeito, né? Então alguns acreditam nessa questão desse ovo produzido por essa mãe. Então eu vou utilizar esses dados de herdabilidade da tabela 1 e vou utilizar os dados de correlação genética, ambos, porque eu não preciso, na verdade, não é essa herdabilidade que eu preciso, né? Eu preciso das variâncias e covariâncias. Mas eu vou usar esses valores e ver se eu acho aqui os valores também da variância fenotípica para a gente converter no que a gente precisa para o programa. Como não tinha os valores de variância fenotípica e também eu prefiro não utilizar a herdabilidade materna, porque utilizando ela a herdabilidade não está condizente com o que eu estou acostumado de valor, estava uma herdabilidade de 3% para peso de nascimento, e geralmente a herdabilidade de peso de nascimento é até mais alta, porque as condições são muito bem controladas da incubadora. Então eu acabei achando um outro artigo que ele não leva na modelagem em consideração esse efeito. Né? Então tá aí para quem quiser, eu vou deixar o DOI disponível para você poder ir buscar essas informações no artigo. Eu respeito quem utiliza o outro modelo, mas considerando os conhecimentos prévios e a minha percepção, eu vou utilizar esse outro artigo que não considera o efeito materno. Então nós temos o peso no dia do nascimento. Aqui está hatching weight, peso ao rachar o ovo, né, que seria o peso à eclosão. Aqui está, provavelmente W1 é de week 1, para a primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta. Sexta a gente não tem, né? Então vai equivaler aos nossos, peso de nascimento, HW. 7 dias é o primeira semana, 14 a segunda, 21 a terceira, 28 a quarta e P35 a quinta. Na diagonal principal está falando que tem o quê? As herdabilidades. Então temos 0,53, 0,30,
0,29, 0,30 de novo, 0,30 e 0,29. O restante a gente vai ignorar. Então, se a gente sabe que a fórmula da irritabilidade, essa aqui, ó, irritabilidade é igual a variância aditiva dividido por variância fenotípica, vocês estão cansados de ver a quantidade de disciplina que vocês viram isso? Não são poucas? Então, a gente pode passar o sigma 2F para cima multiplicando a irritabilidade que a gente obtém a variância aditiva, que a gente quer saber, para usar de valor de partida. Então, basta a gente pôr na tabela aqui embaixo ó, os valores das irritabilidades que a gente achou. Está aqui, ó. E das variâncias fenotípicas. Está aqui em cima. Onde que eu peguei essas variâncias fenotípicas? Primeiro eu vou falar, e quem já tiver mais experiência, se tiver algum melhorista escutando, vai ver que eu estou falando alguma coisa de errado aqui, e depois eu vou explicar o que é que eu estou falando de errado. Mas basicamente eu peguei aqui, ó, na tabela descritiva, o desvio padrão. Então, se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então basta eu pegar esse 1,8, 7,48 e tudo elevar ao quadrado. Por isso tem esse 2 aqui, ó, elevando ao quadrado. Então eu vou ter as variâncias, entre aspas, fenotípicas, e eu vou explicar por que eu falei que tinha algo errado e agora eu falei entre aspas fenotípicas. Então, como que eu obtenho o sigma 2A aqui, ó? Multiplicando a irritabilidade pelo sigma 2F. Passei o sigma 2F para cima aqui, ó. Então, basta eu fazer essa conta aqui, essa conta aqui, essa conta aqui, essa aqui e essa aqui, que eu vou obter valores estimativas para variância aditiva, entre aspas, que serão muito bons para utilizar de valor de partida. Para valor de partida, isso é excelente. Então, aqui eu já fiz a conta, ó. Esse aqui multiplicado pelo quadrado desse segundo, dá esse 0,6182, o 0,30 vezes o 7,48 elevado ao quadrado dá o 16,7851. E assim vai, até chegar aqui, ó, 0,29 vezes o 31,61 elevado ao quadrado, que deu 289,7657. Então, a gente vê que, diferente da irritabilidade, que é uma razão entre dois parâmetros, a variância fenotípica e a variância aditiva ela vai aumentando por efeito de escala, né? Então, isso aí também é óbvio. Agora, por que não utilizar uma tabela que contém as variâncias fenotípicas? Por que a gente pegou usou esse desvio padrão e levou ao quadrado e não é a mesma coisa? Não. Para quem tem mais experiência, na hora que eu estava falando isso, já devia estar se contorcendo na cadeira. Por quê? Porque esse desvio padrão aqui, ó, ele que está na análise descritiva, pode até ter algum artigo que usa na descritiva já desvio padrão relacionado à variação, aos efeitos aleatórios apenas. Mas essa variação, geralmente, esse desvio padrão vai ser calculado como a raiz quadrada da variância amostral e não a variância fenotípica. Qual que é a diferença? A gente coleta os dados nos indivíduos, só vai lá, mensura um indivíduo, mensura o outro, pesa o outro, pesa o outro, pesa o outro, e a gente já viu que segue distribuição normal. E aí tem uma média e tem uma variância. Ah, mas então se a variância que a gente observa nos fenótipos não seria variância fenotípica? Não, porque quando a gente tem um modelo que ele é misto, e a gente considera que tem, por exemplo, sexo masculino e sexo feminino, e pode ter diferença entre eles, ou a eclosão, foi feita mais de uma eclosão 1, 2 e 3, ou tinha níveis diferentes de proteína na ração. Todos esses efeitos que eu falei até agora são efeitos fixos. E os efeitos fixos, eles não estão associados à variância que a gente estima, a variância fenotípica. Eles causam uma variação nos dados, mas para a variância fenotípica a gente remove primeiro todos os efeitos fixos que você estima os valores dele no modelo. Você removeria primeiro os efeitos fixos e depois você estimaria a variância fenotípica com base
no que segue essa distribuição normal causada pela, né, a variância fenotípica é o quê? A genética mais a residual nesse caso aqui. Mas poderia ser separada em genética aditiva, desdominância, epistasia, de meio. A maioria dos trabalhos vai trazer como genética e o restante ambiental. Pensando de uma forma mais rigorosa, seria mais correto de chamá-la de residual. Mas tudo bem, a maioria dos trabalhos nativos de inglês, eles usam o termo environment, né, do ambiente, então variância associada ao ambiente, que é o maior componente geralmente que vai ter na variância residual na maioria dos modelos de avaliação genética mesmo. Então, mas qual que é o problema aqui? Que não é todo artigo, hoje em dia tem muita preocupação em não colocar muita tabela em revista, aí a maioria dos trabalhos acaba esquecendo de pôr algumas informações que são interessantes, por exemplo, a variância fenotípica, a variância aditiva, mas às vezes dá para você chegar nelas com outras coisas que estão no trabalho. Então, por exemplo, essa tabela descritiva, ela é muito menos informativa para o melhorista do que a tabela que trouxe essa variância fenotípica. E nesse caso, como a gente não tem, nem tem os efeitos certinhos, os efeitos fixos certinho para a gente, e N certinho para a gente tentar, tem até N, mas assim, dentro de cada efeito fixo, para a gente tentar estimar a parte da variação causada por eles, para tentar chegar na variância fenotípica, a gente vai usar essa fenotípica como a amostral. Tem muita diferença? Para o peso de nascimento eu espero que não, porque a gente não tem diferença basicamente nenhuma para os sexos, para a eclosão o processo é muito bem controlado, não comeram nada, se tivesse uma dieta diferente, para ser corrigida e assim vai. Agora, quando eu vou avançando na idade, principalmente para sexo, a gente tem duas curvas de crescimento. Uma curva de crescimento para macho e uma para fêmea. E a fêmea, depois de uma certa idade, ela cresce mais, né? O aparelho reprodutor de fêmeas codornas é mais pesado. Na maioria das espécies, o macho é que é mais pesado que a fêmea. Em codornas, a fêmea é que é mais pesado, o aparelho reprodutor pesa bastante em comparação à proporção do peso do animal, principalmente codornas são selecionados para corte, tem aumentado bastante. Aumenta também o peso do ovo, é uma coisa que a gente não quer, mas a gente tem que passar a ver como que a gente corrige isso nos nossos programas. Mas basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte: se for para valor de partida, não vai ter muito problema eu usar a variância amostral como se fosse a fenotípica e fazer esse cálculo aqui e obter essas estimativas para variância aditiva. Então já tem as variâncias aditivas aqui para colocar de valor de partida, porque no banco de dados grande o programa vai fazer as suas sucessivas iterações e vai chegar no valor, vai usar isso de valor de partida inicial e vai chegar nos valores que os seus dados lhe permitem estimar pelas iterações no algoritmo recursivo, né? Recursivo não, algoritmo iterativo. E aí, nós vamos ter até que não varie mais atinge o critério de convergência, não varie mais as estimativas, então não vai ter muito problema não, vai ser ótimo usar como valor de partida. Entretanto, aqui nós não vamos porque o nosso banco de dados é muito pequeno, então a gente não confia no uso dos algoritmos de estimação de componente de variância para a nossa população. Mas aqui é uma parte de treinamento, ensinando os alunos como que a gente procede. Então, não vou ligar, não vai ter muito problema, porque a variação possível que a gente vai encontrar, e nem é tão grande assim, nesse caso de codornas, não vai atrapalhar o processo de treinamento. E estou pensando que, a partir de agora, que os alunos sabem como é feito todo o processo, depois que eles verem todos esses vídeos e entenderem por que eles estão fazendo trabalho de campo, eu acredito que vai melhorar muito a capacidade dos alunos de trabalho em equipe, de coletar melhor esses dados e de guardarem e manipular todos os dados de forma a não perder nenhuma informação de uma geração para outra. Então, à medida que vocês vão entendendo o motivo real de tudo que vocês estão fazendo, eu acredito muito na melhoria da qualidade do trabalho.
Além das variâncias genéticas, precisamos também obter as variâncias residuais, ou também comumente chamada de ambientais. Nesse caso de modelo, vai ser basicamente 1 menos a herdabilidade, vai ser a proporção, o quê? Do resíduo sobre a variância fenotípica, porque nesse modelo que a gente está utilizando, que só tem o efeito genético aditivo, só tem o efeito genético direto, o que não vai para esse efeito vai para o resíduo. Então, a variância fenotípica seria aditiva mais esse resíduo, que a maior parte é composto por variância ambiental. Então, por isso, geralmente, nos trabalhos em inglês, você vai ver sendo usado esse termo, não residual. Então, 1 menos a herdabilidade dá essa proporção, já que a herdabilidade dá o outro fator que acompanha o fenótipo. Eu gosto de chamar de inerdabilidade, mas esse termo não existe, foi criado da minha cabeça e eu uso para brincar com meus colegas. Então, a variância residual, se 1 menos a herdabilidade é igual à variância residual sobre a variância fenotípica, eu passando a variância fenotípica para cima multiplicando, claro que eu tenho que colocar em parênteses 1 menos a herdabilidade, então 1 menos a herdabilidade que multiplica a variância fenotípica vai ser igual à variância residual. Então podemos pôr aqui, ó, variância fenotípica, que na verdade a gente já falou, que a gente teve que usar amostral nesse caso, que é só para obter valores de partida, estaria excelente, multiplicado por 1 menos a herdabilidade, então 1 menos 0,53, que dá 0,47, e aí a gente multiplica pela variância, ó, que a variância é 1,08 elevado ao quadrado, que a gente usou foi o desvio padrão. E aí a gente tem a variância residual, que já foi calculada aqui embaixo. Ó. Então, muito fácil de se obter e muito útil para a utilização de valores de partida para os algoritmos de estimação de componente de variância. Agora, para a gente obter as covariâncias genéticas, que vão ser necessárias, a gente vai utilizar aqui, ó, acima da diagonal principal. Então, a diagonal principal está aqui, ó. Aqui, e aqui embaixo não importa mais. E aqui, aqui já também não importa mais pra gente. Até aqui já não importa, ó. A gente não tem peso os 42 dias. E, ó, então quando a gente pega 7 dias com nascimento, correlação genética 0,38. Quando a gente pega 14 dias, a correlação com o peso no nascimento e peso aos 14 dias já cai. Então, quanto 7 dias de nascimento, 0,38. E com 14 dias de nascimento, 0,35. Agora, 14 dias e 7 dias, olha que legal, 0,90, né? Então, 90% de correlação. Então, como que eu uso isso para obter a covariância? Então, fórmula simples aqui, ó. Correlação é igual ao quê? Covariância, correlação entre x e y, duas variáveis, é igual a covariância de xy, dividido pela raiz quadrada de x, que multiplica a raiz quadrada de y. Então, a gente não tem a covariância, que é isso que a gente quer. Então, basta a gente pegar isso aqui, ó, levar para cima multiplicando. Então, a gente obtém a covariância. Então, a gente pega a covariância e obtém ela multiplicando a correlação, que a gente tem nessa tabela, multiplicado pela variância de x e a variância de y, que a gente já obteve as estimativas para as variâncias genéticas, utilizando o quê? Utilizando informações de herdabilidade e de variância amostral, que a gente assumiu nesse caso como fenotípica, por causa da falta de informação que a gente tinha disponível, que ainda se torna muito adequado para o valor de partida, porque vai estar próximo o suficiente para ele estimar, inclusive se a qualidade do banco de dados for grande. Vamos fazer a conta aqui como se a gente fosse fazer à mão, e depois a gente faz os próximos no Excel. Né? Então a gente tem a correlação, 0,38, que é uma correlação genética. Pus da forma mais simples possível, não pus conotação com nada, só para, né? Então, correlação genética multiplicar a raiz quadrada da variância genética
do P0 multiplicado pela variância genética do P aos 7 dias. Então, essa aqui, aqui e essa aqui, aqui. Então, está aqui, ó, 0,54 e 39,1653. Multiplico, tiro da raiz, multiplico por 0,38. Eu vou achar a covariância genética entre a pesagem ao nascimento e a pesagem aos 7 dias de idade. Para ficar mais rápido, a gente pode pegar e jogar tudo no Excel, né? Então temos aqui, ó, peso do nascimento, herdabilidade 0,53, então a gente pega aqui, ó, herdabilidade, põe aqui, ó, 0,53, peso do nascimento. E aí vai. 0,29, 0,30, 0,30 e 0,29. Então temos na diagonal principal. Aí outra coisa que a gente precisa, os dígitos padrões. A gente já tinha colocado aqui, ó, os dígitos padrões para cada um. Então a gente consegue aquelas variâncias aditivas no próprio Excel. Como que a gente faz isso? Basta elevar o desvio padrão quadrado e multiplicar pela herdabilidade. Mas a gente já viu. O que a gente pode fazer agora mais rápido no Excel? As correlações, que a gente pega aqui, ó, na diagonal principal, correlações, vai ter as genéticas. Se a gente quer o que? As covariâncias. Então como a gente faz? A gente pega aqui, ó, nascimento com 7 dias, ó, primeira semana, 0,38, ó, nascimento com 7 dias. Aí vamos para o quê? Nascimento, ó, nascimento com 14 dias. A única diferença é que eu peguei na diagonal superior, genético, a parte genética, e estou colocando na inferior aqui, ó. Mas é uma matriz simétrica, então daqui não é simétrica porque para a representação colocou na diagonal superior genética e na inferior a residual. Mas as matrizes que a gente usa é ou a genética ou a residual. Então elas acabam sendo simétricas não na representação aqui, mas nos cálculos, né? Então temos 0,35 aqui de novo, 0,35, 0,43, 0,43, 0,39, 0,39. Aí a gente vai para aqui, ó, correlação entre 7 dias com 14 dias, correlação genética. Então, 7 com, não, tem que ser aqui, ó, 14 com 7. Então, semana 2 e semana 1. Então, 0,90. Então, a gente pega aqui, ó, 0,90. Depois, 7 com 21. 0,74. 0,74. Então, a gente vai preenchendo tudo, até chegar no final. Aí, depois, a gente vai para o quê? Para os cálculos das covariâncias. Então, ó, se a gente clicar aqui na equação, ó, a gente calcula a covariância como? A correlação entre o peso do nascimento com o peso aos 7 dias, multiplicado pela raiz quadrada da variância aditiva do nascimento multiplicado pela variância aditiva dos 7 dias. Aí a gente pode ir por debaixo, ó, a gente vai pegar onde? Correlação de nascimento com 14, então está aqui a correlação, multiplicado pela raiz quadrada, abre parênteses, só fecha no final, e por dentro multiplica as variâncias do nascimento, agora não é mais com 7, com a variância dos 14 dias. Então basta a gente fazer isso para todos, que a gente obtém todas as covariâncias para utilizar de valor de partida. Agora nós vamos obter as covariâncias residuais. Então, covariâncias residuais. Então, a primeira coisa que a gente precisa é obter as variâncias residuais. Para isso, em vez de a gente usar a herdabilidade, a gente vai usar o quê? 1 menos a herdabilidade, já que nesse modelo só tem o efeito aleatório do animal, genético direto, né? E o efeito residual, que não entra nessa modelagem. Então, ó, nós temos aqui, como que a gente obtém? Só pegar a célula daqui, ó, B3, igual a 1 menos B3. Então, eu ponho aqui igual a 1 menos B3. Vai dar o quê? 1 menos 0,53 dá 0,47. Arrasto para o lado as células e ele vai fazer, ó, aqui, ó, 1 menos 0,29 dá o quê? 0,71. 1 menos 0,3 dá 0,7. Então, ele já faz isso automático. Para a variância fenotípica, entre aspas, que a gente explicou porque ela não é exatamente fenotípica, mas vale para valores de partida, vai ser ótimo.
vai ser o desvio padrão elevado ao quadrado. Então basta eu vir aqui e colocar a função igual, e eu escrevo B2, né, que é essa célula aqui, elevado ao quadrado. Então B2, chapeuzinho 2. E aí eu arrasto para o lado, ele vai elevar 12 ao quadrado. Então 31,61 ao quadrado vai dar esse valor aqui. Pode estar dando alguma pequena diferença, porque aqui está mostrando apenas 2 casas decimais. Pode haver mais aqui. Eu não levei em consideração, né? Mas o programa pode estar levando nas contas. Eu não usei função para arredondar, forçar a arredondar. Então, temos a proporção da parte não herdável e temos a variância fenotípica. E aí, para obter a residual, basta a gente multiplicar. Então, a variância residual vai ser o quê? Eu venho nessa célula aqui, ó, na I4, escrevo igual a I2, que é essa aqui, que multiplica I3, que é essa aqui, ó. E arrasto para o lado, ele vai fazer isso para todas. Então, até aqui, ó. Então, esse aqui multiplicado por esse vai dar esse. Então, no Excel eu faço muito mais rápido do que ficar fazendo essas contas à mão. Então, ó, aqui está a equação que eu falei, ó, esse elevado ao quadrado. Para quem não sabe arrastar, é só você pegar aqui, ó, arrastar para o lado. Como a célula não foi travada com o cifrão, ó, ele vai arrastando aqui a célula de entrada, o argumento de entrada. Esse aqui, ó, esse 1 menos esse, ó, tá lá aqui, ó, igual a 1 menos B3. Se eu arrasto, ó, aqui tá pro lado, ó, vai pegar, em vez de B3, ó, C3, ó, arrasta também, 1 menos C3, o valor que tá lá. A variância residual, ó, esse vezes esse. Quando eu arrasto, ó, ele arrasta também as células de entrada, porque não está travado com o cifrão. Aqui, ó, para os valores de correlações, eu vou pegar agora na parte de baixo, da diagonal principal, então a diagonal principal aqui, parte de baixo, 0,31, PN com P7, então, PN com P7, 0,31, PN com P14, 0,23, ó, 0,23. Depois os próximos três, 0,21, 0,21, 0,21, 0,21. Aqui, como eu não estou invertendo, tá ficando muito mais fácil, né, de achar. 0,71, 0,23, 0,49 e 0,36. Peso 7 dias com 14, 21, 28 e 35. Então, P7 com, ó, 14, 21, 28 e 35. Então, beleza. Ah, por que eu não faço aqui, ó, P14 com P7? Ó, aqui, ó. E já foi feito, ó. P7 com P14, tá aqui, ó. Tá bom? Aí vamos fazer as covariâncias. A gente precisa delas também. E aí como é que a gente faz? A gente, ó, olha a equação. Basta eu pegar a correlação multiplicada pelo quê? Pela, ó, essa símbolo da multiplicação. E aqui a função raiz, se eu tiver no Excel em inglês, é SQRT. Aí dentro dela eu coloco, dentro da raiz, eu vou colocar o que? Essa variância vezes essa variância. Então, PN com P7. Vamos pegar um outro qualquer aqui para a gente entender. Nessa covariância aqui, ó, eu estou pegando o que? A correlação de, ó, a covariância entre P14 com P28. Então eu vou pegar o que? A correlação de P14 com P28 multiplicado pela variância. Só que aqui está pegando a variância no lugar errado. Por quê? Vamos consertar tudo antes de levar para lá. Eu tenho que pegar na variância residual P14 com P28. Então não pode ser na aditiva, porque aqui a gente está trabalhando com as residuais, tá bom? Então, vamos fazer isso para tudo. Ó, aqui, ó, 14 com 21. Então, 21 e 14. Aqui já está ok. Aqui está 14 com 35. Então, 35 e 14 na residual. A aditiva já foi feito.
Vamos ver se esses daqui estão certos. Estão pegando, ó, esses estão pegando o lugar certo, né? Já tinham sido feitos. Não, nem todos, ó. Vou ter que corrigir tudo, ó. 35 com o nascimento, ó. Tem que pegar nas variâncias certas. Tinha começado só fazendo, não terminei não. Então aqui tá pegando o lugar certo. Aqui tá pegando o lugar certo. Aqui tá pegando o lugar certo. Aqui não tá pegando, ó. 7 com 14. Então, 7 com 14, só que agora residual. 7 com 21. 7 com 21. Tem outra forma de fazer isso? Sim, você poderia usar a função índice, mas eu acho que são tão poucos valores que até recapitular tudo e tentar mostrar para vocês como é que faz, a gente gastar muito mais tempo. Então, 7 com 28. Porque a função índice é complicadinha e tem muita chance de dar erro. 7 com 35. Ok, esse aqui a gente já tinha acabado de mudar. Esse aqui não, tá errado, ó. 28 com 21. 28 e 21. Importa se em 28 e 21 ou 21 e 28? Não, porque é multiplicação, não importa a ordem. Se fosse divisão, obviamente importa. 35 com 21. 35 com 28. Obrigado pela participação. Nos vemos na próxima parte. Qualquer dúvida, mande mensagens.